Agora já são quase 10h30, Manhã Diversa está de volta. Fortes chuvas estão atingindo a região sudeste, principalmente os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e também Minas Gerais durante essa semana. As chuvas intensas já são esperadas para esse período do ano, mas é preciso reforçar os alertas. Em Petrópolis, na terça-feira, uma forte chuva atingiu por volta de 1h da tarde. O centro da cidade ficou inundado. Sirenes e alertas chegaram a ser acionadas em uma comunidade. A Defesa Civil também emitiu alerta para as lojas serem fechadas. Após a chuva perder intensidade e com o escoamento das vias, as lojas reabriram 15 minutos depois. Vale lembrar que em fevereiro deste ano, deslizamentos e enxurradas provocadas por tempestades deixaram mais de 200 mortos na cidade. Em São Paulo, também na terça-feira, apesar de não ter tido transbordamento de córregos, o Corpo de Bombeiros atendeu 30 chamadas de queda de árvores na capital e região metropolitana. Não houve feridos. Em Campinas, as chuvas foram intensas. Em algumas ruas do município, o nível de água se acumulou e encobriu calçadas e ruas. Em certos pontos da cidade, ruas ficaram totalmente alagadas. Em um vídeo que circula nas redes sociais gravado por uma moradora no alto do prédio, é possível ver um automóvel sendo arrastado pela enxurrada. Em Taubaté, uma árvore chegou a cair em um carro. Em Minas Gerais, um raio atingiu 2 homens perto de uma torre de transmissão de internet em Inhapim, no Vale do Aço. Um deles morreu na hora. Ao todo, 80 cidades estão em situação de emergência, 5.409 mineiros fora de casa. É sobre isso que a gente conversa agora com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luiz Fernando Martins. Luiz, muito obrigada pela sua presença e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. A gente viu então, que as chuvas fortes elas afetam aí Minas Gerais e os outros estados do país e a gente percebe, que todo ano existe essa propensão de alagamentos no verão. Por que muitas cidades ainda não conseguem evitar que isso aconteça, apesar de ser uma recorrência? Então, é um processo estrutural, Desde o início da formação das cidades, não teve uma ocupação ordenada. Então, se a gente for voltar bastante, assim, a gente vê que os leitos dos córregos sofreram as primeiras ocupações e não se teve um cuidado com mata ciliar, com a ocupação ordenada. Então, desde o início da ocupação das cidades, foi promovida uma ocupação desordenada que hoje a gente colhe, infelizmente, esses frutos do mau planejamento na concepção da cidade, vamos dizer assim, E Luiz, aqui em Juiz de Fora, onde acontece o nosso programa, quando chove, os rios ficam alagados, os córregos sobem e você falou agora de estrutura da cidade. O que esses sinais indicam sobre a estrutura de Juiz de Fora? Então, atualmente Juiz de Fora, ela tem uma certa resiliência aos desastres naturais. Ano após ano a gente vem trabalhando para melhorar essa infraestrutura urbana, porém, com o crescimento urbano da cidade, a gente também tem um número muito grande de áreas impermeabilizadas. Essa impermeabilização do solo causa o que a gente chama de pico de drenagem. A gente coloca assim, em pouco tempo de chuva, uma chuva mais intensa, atinge um volume muito alto de água nos córregos e rios. Então, esses córregos e rios, eles não têm a estrutura suficiente de 30, 40 anos atrás para suportar esse fluxo de água. Então, hoje, com o solo muito mais impermeabilizado, tem um volume de água que escoa mais rápido, de maneira mais imediata, que causa essas inundações, esses alagamentos, enxurradas. E a Defesa Civil trabalha com a prevenção para evitar esses desastres ou minimizar os impactos para a população. Como que é feita essa gestão de risco? Então, a gestão de risco a gente chama o período anormal, que é o período chuvoso, que aqui em Juiz de Fora a gente vai de outubro até março, e o período de normalidade, que seria de março até setembro. A gente intensifica as nossas ações de março a setembro com as ações preventivas. Nessas ações a gente coloca mapeamento de área de risco, vistorias preventivas em conjunto com o Corpo de Bombeiros, orientação da população que vive em área de risco. E no período anormal, que seria o período chuvoso, a gente também faz as ações preventivas de forma menos intensa, porque a gente preocupa mais com a resposta aos desastres, mas a gente também faz essas vistorias. E com isso, com o objetivo de mitigar o risco, a gente sempre tem ações preventivas, que seriam a limpeza de bocas de lobo nos pontos que tem histórico de alagamento, limpeza de córregos e rios,
e poda, corte de árvores para evitar quedas. São atividades nesse sentido, de prevenir e prever um possível desastre que poderia acontecer. Esse é até o destaque que eu queria trazer agora, Luiz, sobre essas ações de prevenção. Então, como que elas realmente acontecem? Quais são essas ações de prevenção? Então, a gente faz o planejamento já no início do ano, a gente pega todas as ocorrências do ano anterior, faz um georreferenciamento dessas ocorrências e atua de forma focada em cada área com relação ao risco pertinente a cada área. Então a gente faz a gestão de risco focada com o risco de cada região. Então uma região que tem um risco, uma propensão maior a um escorregamento de solo, a gente faz atividades voltadas para o escorregamento de solo naquela região. Regiões que têm uma possibilidade maior de inundação, a gente faz as atividades como limpeza de córrego, limpeza de bueiros, bocas de lobo, mais nessa região. Então a gente trabalha focado com o cenário de risco de cada região. Então essas ações de prevenção, elas são pensadas de acordo com a necessidade de cada ambiente. Isso, justamente. E aí o Instituto Nacional de Meteorologia, ele informa, né, um volume médio de chuva que é esperado. Qual que é a importância de dar atenção aí para essa informação e o que ele diz sobre a necessidade de prevenção num tempo específico? Quais informações que são possíveis a gente ter aí, tendo essa noção do volume médio de chuva? Então, para o mês de dezembro, a gente espera 310 milímetros de chuva. É um volume bem considerável para um mês. E o problema é que a gente já vem no período chuvoso, né? Outubro já é considerado um mês de período chuvoso, o primeiro. Novembro também. Então, a gente já vem com um histórico de chuva bem elevado quando chega em dezembro. Então, essa é a época crítica para a gente. O mês de dezembro são 310 milímetros e o mês de janeiro, 297. Então são 2 meses com a maior pluviosidade esperada e aí é quando ocorre, historicamente na cidade de Juiz de Fora, que a gente tem os maiores problemas. E no caso do risco de deslizamentos, né? De que forma a gente pode se prevenir e ficar atento aos sinais nessa circunstância? Então, Juiz de Fora tem muitas áreas de risco com relação ao escorregamento de solo. A gente sempre orienta a população a observar tanto a casa quanto o terreno onde ela mora. No terreno, o escorregamento de solo ele não acontece de forma abrupta. O terreno está todo normal e do dia para a noite acontece um escorregamento. Na maioria dos casos, a grande maioria, apresentam sinais que demonstram que aquele solo ele vai escorregar. Então, esses sinais são trincas no piso, trincas em paredes, laje. A casa, quando ela está dentro dessa área de escorregamento, ela começa a apresentar dificuldades de abrir e fechar portas e janelas. Então, isso são todos sinais que podem indicar um escorregamento de solo. Então, ficar atento a esses sinais para se antecipar, né, Mari? Exatamente. É algo que é importante a gente frisar aqui, justamente como você disse, né? Juiz de Fora tem esse tipo de ocorrência e não é algo só daqui, né? Em várias outras cidades também tem essas ocorrências. Inclusive, eu me lembro uma lembrança minha de infância, né? Assim, de crescendo aqui em Juiz de Fora, né, de período de chuva, eu ouvi falar muito sobre os deslizamentos de terra, então eu sempre ficava muito preocupada quando começava a chover. Eu pequenininha não entendia o que estava acontecendo, mas eu já começava a pensar nos deslizamentos de terra justamente por ver muito isso na mídia, né, Sim. por ser algo muito comum e ter essa atenção a esses sinais, né, e divulgar isso realmente para as pessoas terem essa consciência, passarem essa informação para frente. É muito importante, Interessante, né? O que o Luiz falou também, Mari, de que essa questão do deslizamento de terra não acontece de forma abrupta. Exato. Então é algo que realmente é gradativo, né? Vai dando sinais, então realmente o olhar precisa estar atento. Exato, é muito importante ter esse conhecimento, né? Para poder estar atento até para a sua própria casa, mas às vezes para outros locais. Você vai visitar um amigo, vai visitar alguém, né? Que às vezes não tem essa informação, também poder passar isso para frente é muito importante e é algo que, né, é uma situação que pode causar problemas muito sérios, tanto a perda física, né? Dos itens, das posses da pessoa, quanto a própria perda da vida da pessoa também, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. E aí, quando não é possível prevenir, a Defesa Civil precisa lidar aí com o gerenciamento de desastres, né? Como que isso acontece? Então, o gerenciamento de desastres da Defesa Civil, ele inicia a partir do momento do final do período chuvoso. Então, a gente finalizou o período chuvoso em março, a gente já começa com todo o planejamento para o ano seguinte. Esse planejamento, ele engloba o plano de contingência municipal, que é um plano que, além da Defesa Civil, todas as pastas da Prefeitura, ela tem representantes nesse plano, com o objetivo de dar uma resposta mais eficaz e mais rápida para a população, para voltar à normalidade o mais breve possível, e também com os órgãos estaduais e federais. No caso aqui, a Defesa Civil Estadual, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, todas essas instituições, elas estão incluídas no plano de contingência da Defesa Civil. Então, é basicamente um plano que engloba todos os órgãos de resposta,
com o objetivo de fornecer uma resposta imediata à população e voltar à normalidade o mais breve possível. E quando a gente vê, Luiz, situações assim realmente lamentáveis de grandes desastres, isso de uma forma geral, não sei se é possível a gente conseguir identificar isso, mas isso indica mais uma falta de planejamento, ou até mesmo de antecipar os problemas, ou realmente uma questão estrutural, como você falou, por conta das mudanças mesmo de uns anos para cá? Então, é uma questão bem complexa, né? Porque a gente vê a junção dessas duas coisas. Primeiro, na concepção das cidades, que a gente vê que não teve um planejamento. E, infelizmente, a população, com um objetivo de procurar uma vida melhor, oportunidade de emprego, salário melhor, ela foi para a cidade, não conseguiu um local adequado e vai para a parte mais periférica das cidades e ocupa as áreas de risco. Então, nesse sentido, a gente tem a falta de estrutura das cidades e também a questão climatológica, né? Porque a gente vê que atualmente, igual eu citei, 310 milímetros para o mês de dezembro, mas às vezes a gente tem uma chuva de 100 milímetros em poucas horas, conforme aconteceu em Petrópolis. Então, assim, junto os dois cenários, a falta de estrutura também com as alterações climáticas que estão cada vez mais frequentes. Somatório, né? Justamente. 10 horas e 44 minutos, Manhã Diversa já está de volta para a gente continuar conversando sobre os cuidados no período de chuvas intensas. Quem está aqui com a gente é o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luiz Fernando Martins. Bom dia novamente, Luiz. Bom dia. Bom dia. E no nossa passagem de bloco a gente viu na nossa agenda falando sobre os alertas, né, da Defesa Civil, que eu já tenho ativados no meu celular, recebo mensagem toda hora com os alertas de chuva. E que a gente tem que ficar atento, exato, né, Mari? que são além de serem super úteis, né, pra gente poder se planejar no nosso dia a dia, eles também podem salvar vidas, né, e prevenir que as pessoas realmente se previnam, se protejam, né, nessas situações. E aí é só mandar o CEP, como a gente falou, né, mandar o CEP pro número 40199, né, para poder receber esses alertas. E qual que é a importância desses alertas, Luiz? Qual é o resultado que a gente vê a partir de agora que a gente tem esses alertas, eles realmente estão causando diferença? Sim, sim. Só para reforçar, aí é no SMS ainda, isso, né? SMS, então, às vezes o pessoal tenta por outro aplicativo, mas ainda é no SMS, é o 40199. É um serviço gratuito. Então, você só cadastra o seu CEP e você vai receber todos os alertas referentes àquela localidade. Para a gente é muito importante, porque além de avisar a população sobre um possível evento adverso, uma chuva intensa, granizo, vendaval, isso também traz um retorno para a gente posterior, né? Porque sempre a população dá esse retorno para a gente, falando que se precaveu, que evitou de deixar o carro em certos pontos. Então, isso para a gente também é muito bom, além de prevenir vidas também, porque os alertas sempre são muito importantes para todo mundo. E é importante que os alertas sejam levados a sério de uma forma geral, né? Porque muitas vezes eu ouvi assim das pessoas, quando tem o alerta, a notificação, e aí a pessoa fala aí, deixei de sair e nem choveu. Mas é óbvio que aqui a gente está falando de variáveis, né? Exato. E aí existe a chance, existe a probabilidade ali, estamos lidando com probabilidades, então tem que ser levado a sério, né, Luiz? É justamente isso. O alerta, ele tem uma probabilidade muito alta de acontecer. Porém, não significa 100% que ele vai acontecer. E uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, pode ser que essa chuva atinja a região norte, o alerta seja confirmado, porém quem está no centro da cidade fala, nem choveu aqui. Então o alerta ele é focado na cidade. Então, como a cidade é muito grande, a gente às vezes tem situações do tipo, chove na zona sudeste e não chove na zona norte. Aí o pessoal costuma falar, a Defesa Civil emitiu um alerta, mas não choveu. Não quer dizer que não choveu naquela região, mas pode ter chovido na cidade e também na zona rural de Juiz de Fora. A gente está falando aqui de Juiz de Fora, mas esse alerta também está disponível em outras cidades? Sim, é um serviço da Defesa Civil Municipal. A gente tem um alerta mais focado para Juiz de Fora aqui, então a gente tem um climatologista na nossa equipe, então ele faz uma análise climatológica e emite o alerta para Juiz de Fora. Então esse alerta é mais focado em Juiz de Fora. Mas também tem o 40199, ele é para todo o estado de Minas Gerais. Então só colocar o CEP que você também recebe alertas da Defesa Civil Estadual. Juiz de Fora, quando você cadastra, você vai receber da Defesa Civil Estadual e vai receber da Defesa Civil Municipal. E quem não é de Juiz de Fora, ficar atento também, né, a essas informações da Defesa Civil do seu estado, exato, né, Mari? E também quando a gente fala, Luiz, da parte de lixos, né, de entulhos de uma forma geral, já é uma prática completamente equivocada e nesse contexto, nessa situação, no período de chuvas intensas, isso pode atrapalhar ainda mais, né? Sim, é uma questão que a gente tenta trabalhar junto à população durante todo o ano,
porque sempre que chega esse período de chuva, a gente vê muito lixo, né, nos cursos d'água, nas ruas, e no período de chuva é ainda pior, porque esse lixo é carregado para os bueiros e dificulta ali a drenagem, e a gente vê os pontos de alagamento, a gente vê toda uma questão que causa um certo transtorno para a população. E nesse sentido a gente fez uma atividade preventiva muito grande esse ano. Todos os pontos de alagamento que foram mapeados pela Defesa Civil, a gente focou a limpeza dos bueiros desses pontos. Então, assim, teve bueiro que saiu 1.500, 1.600 quilos de lixo de um bueiro. Então, assim, é muita coisa que atrapalha o fluxo de água, e ali a gente vai ter problema com o trânsito, com o pedestre, com todos que utilizam essas regiões. E que a limpeza seja mantida, né? Porque acaba criando mais um obstáculo numa situação que já é muito delicada. Exato. Falar da parte que a população tem nisso tudo, né? E além da questão do meio ambiente, né? Que já é super séria essa questão do lixo, que chega nos rios, chega no mar, né? Por causa disso, tem essa questão da nossa própria segurança, né? Então, falar de certa forma, entre muitas aspas, talvez um motivo mais egoísta para não se jogar lixo, né? É para se proteger, então não vamos... própria segurança. Exato, para nossa própria segurança. Então, além da questão ambiental, tem essa questão também, né, de você estar colocando a sua cidade toda em risco por causa disso, né? Então é muito sério e deve ser realmente sempre bater nessa tecla, né? E aí, além dessa questão do entulho, também tem a questão das construções próximas aos córregos, né? Quais são os impactos dessas construções? Então, é outra situação bem complexa, né? Porque nos córregos, nos cursos de água, a gente tem o que a gente chama de APP, que é a Área de Preservação Permanente. Então, seriam 30 metros que não seria para edificar. Seriam 30 metros de mata ciliar, que seria o próprio leito do córrego ali, que a gente chama de leito menor, que é uma área normal de inundação, de alagamento. Só que quando essas áreas são ocupadas, inevitavelmente essa população que ocupa essas áreas, ela vai sofrer com esses episódios de inundação, porque praticamente ela está dentro do leito do córrego e do rio. Então, quando tiver o pessoal mais antigo chamava de cheia, quando tiver esses eventos mais críticos de chuva, essas populações que vivem muito próximas aos cursos d'água, ela vai ter esse problema, porque naturalmente era uma área de alagamento, de cheia, quando não tinha residências ali. É mais um problema estrutural das cidades e aquela falta de planejamento lá de trás, quando começou a ocupar a redução das matas, das florestas, foi retirado também essa parte importante que ajuda na drenagem urbana. E todos os anos as chuvas intensas causam estragos e fazem vítimas em Minas Gerais. Mais de 5.000 pessoas já foram obrigadas a abandonar suas casas devido aos prejuízos causados pelas chuvas no estado. De acordo com a Defesa Civil Estadual, 7 pessoas morreram nos últimos dias. 80 municípios de Minas Gerais seguem em situação de emergência devido às chuvas no estado. Na cidade de Presidente Bernardes, na zona da Mata Mineira, uma idosa se afogou em um córrego que transbordou. De acordo com testemunha, a vítima voltava de uma novena junto de 2 sobrinhas. Ao chegar em um trecho alagado, elas resolveram passar. A idosa escorregou e foi levada pela correnteza até o córrego, onde veio a óbito. Em Monte Santo de Minas, no sul do estado, uma tempestade de 100 milímetros que durou cerca de 1 hora inundou diversas regiões da cidade. No bairro Jardim Magnólia, 6 famílias ficaram desalojadas e 2 casas serão interditadas pela Defesa Civil devido a novos riscos de alagamentos na região. E as tragédias, muitas vezes, elas mobilizam várias pessoas, né? E acabam criando toda uma grande rede de apoio, de solidariedade. O que a gente pode falar sobre isso, Luiz? É impressionante, porque o ano passado a gente startou uma campanha aqui para ajudar a população de Petrópolis, né? Que eles foram atingidos com um grande desastre. E a forma que quando as pessoas ajudam com doação de ajuda humanitária, mantimentos, roupa, cobertor, é impressionante. Todas as campanhas que são startadas e têm início, têm uma adesão muito grande e a população é muito solidária nesse sentido. E como é algo que a gente sabe que, infelizmente, né, acontece todos os anos, né, muitas pessoas, quando vai chegando nessa época do ano, já começam até a se mobilizar, né, separar esses itens, né, que são menores, roupas, mantimentos, cobertores, até mesmo móveis também, né. Muitas vezes as pessoas perdem suas casas ou perdem seus itens da sua casa e muita gente às vezes já começa a separar, já começou nas chuvas, já começa a ver o que vai doar. E aí, para quem tem esse interesse de ajudar, tem algum local para onde elas podem levar doações, algum número para ligar, algum lugar? Como é que as pessoas fazem para saber como ajudar realmente? Porque, infelizmente, inevitável que pessoas vão precisar dessa ajuda, né? Sim. Quando tem a necessidade, porque a gente faz a doação de forma imediata, né? Assim que a gente recebe, a gente já repassa para a população necessitada. Quando tem a necessidade do recolhimento dos materiais, a gente starta as campanhas de doação.
Nesse momento a gente não tem nenhum ponto para recolhimento, mas a gente estabelece alguns pontos na prefeitura, nos bairros, que faz essa doação. Nesse momento a gente não está com nenhuma campanha aberta. É só ficar de olho que quando for necessário, pessoas que estiverem dispostas a doar vão encontrar essa informação, porque realmente é amplamente divulgada, né? A gente divulga nas nossas redes sociais, a gente divulga na mídia, nas redes da prefeitura, então a gente faz uma ampla divulgação. E a quais sinais, assim, a gente deve realmente ficar atento, agora falando de uma forma geral, para conseguir se antecipar e trabalhar com a prevenção, Luiz? Então, nessa época do ano a gente tem é comum ter essa chuva muito intensa. Às vezes a gente acorda, o dia está muito bonito, no final da tarde a gente tem uma chuva muito intensa. Uma mudança muito drástica, né? Muito brusca, né? Então, o que a gente sempre orienta na Defesa Civil? Os pontos que têm histórico de inundação e alagamento, nesses dias de verão que recebe a mensagem da Defesa Civil, o alerta da Defesa Civil, evitar trafegar por esses pontos. Se você for surpreendido, você foi num local e na hora que você voltou, a rua está alagada, espere essa água baixar, não tente atravessar essa rua, evite o contato com essa água. Então, e também, nos momentos de inundação, muitas das vezes a tampa dos bueiros, elas se soltam. Então, fica um buraco ali, a pessoa não consegue ver e pode acontecer um acidente. Então, a nossa recomendação é de jamais tentar atravessar e jamais ter contato com essa água proveniente dos córregos, rios, essa água de alagamento, de inundação. É importante falar isso, né, porque a gente pensa muito nesses danos imediatos, né, dos acidentes, dos danos materiais, né, mas existe também esse risco de contaminação, que às vezes acaba também o risco imediato, a chuva passa, o alagamento está ali, as pessoas vão brincar na água como se fosse piscina, enfim. Então, além de evitar no momento da chuva também, evitar o contato depois, porque pode ter passado o risco aparente, né? Mas o risco de contaminação ainda existe e é muito sério, né? É muito sério. A gente também orienta que, além do contato com a água, alimentos, qualquer coisa que tiver tido contato com essa água de inundação, que não seja utilizado, que ele seja descartado mesmo após cozimento, coisas do tipo, que não é para utilizar esse alimento. Muitas das vezes as pessoas perguntam isso para a gente, falam, mas eu vou cozinhar. Não, descarta esse alimento. Infelizmente, teve o contato com a água, a gente pede para descartar porque é a melhor saída. E um outro ponto que você trouxe que é muito importante é realmente não enfrentar a situação como se a gente tivesse esse poder, né? Somos muito pequenos diante de uma situação dessa e uma situação desconhecida. Então, como você falou, né, uma tampa de bueiro que por alguma razão não é perceptível, né? E aí um carro pode cair, ou a própria pessoa, né, andando, caminhando e sendo levada pela força da água. Então, não é para enfrentar. Justamente. E falando nessa questão também, tem a ver com isso, da questão da contaminação, a gente recebeu um comentário aqui do Souza, ou a Souza, enfim, do bairro Independente, Juiz de Fora, né? Em Juiz Independência. De Fora, bairro Independência, Juiz de Fora, que falou o seguinte, pediu ajuda no bairro dele porque sempre que chovem aparecem muitas cobras, ratos, baratas e mosquitos. Então ainda tem essa questão também dos bichos, dos animais. Dos animais que também podem trazer esses riscos de contaminação, falando de cobras principalmente, esses riscos dos animais peçonhentos, enfim. O que a gente pode falar aí para essa pessoa? Então, o que a gente acostuma pegar muito na Defesa Civil? As pessoas têm um pouco receio de escorpiões e tem o sistema de drenagem ali que é composto pelos bueiros e pelas sarjetas. Os escorpiões costumam aparecer nesses bueiros, a pessoa vai e tampa o bueiro com a expectativa de esconder, matar aquele escorpião ali. Mas, na verdade, quando você tampa o bueiro, esses animais peçonhentos, eles vão buscar o interior das casas. Então, a orientação que a gente sempre passa, jamais obstrua o sistema de drenagem. Se a gente tem um bueiro ali, se tiver com um escorpião, é só entrar em contato com a Defesa Civil, que a gente faz esse contato com as zoonoses. As zoonoses da Prefeitura é responsável pela captura desses animais e a gente repassa essa demanda. Então, no caso do Souza, né, que é do Parque Independência daqui de Juiz de Fora, ele precisando entrar em contato com a Defesa Civil por conta de ocorrências, qual que é o contato, Luiz? Pode entrar em contato através do número 199, é uma ligação gratuita, ele passa essa situação para a gente, que a gente repassa as zoonoses para fazer uma vistoria lá e ver qual que realmente é a situação que está ocorrendo no bairro dele. E esse contato é o mesmo para outras ocorrências também, questões de alagamento, enfim. Contato com a Defesa Civil, como que a pessoa faz? Sim, o nosso contato é só no 199, através do 199. É um serviço ininterrupto, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem equipe de plantão, equipe de sobreaviso, então qualquer hora que a população ligar, tem alguém para atender. Isso aí. Queria agradecer demais a participação com a gente aqui hoje, Luiz, para esclarecer de todas essas questões. A gente
repete muito isso, porque essa questão das chuvas é realmente muito séria. Infelizmente, é uma situação que a gente ainda vivencia muito, principalmente nessa época do ano de chuvas intensas. E apesar de a gente meio que estar cansado de saber, né, a gente vê que muitas situações acabam se repetindo e muitas que são possíveis de serem prevenidas. Então, essa informação é muito importante. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço.